Josa, como vai? Tudo bem? Tudo bom, meu querido? Como é que tá você, André? André, a gente tem aí uma rodada do campeonato italiano, né? É do brasileiro também. A gente vai ter, na verdade, a sétima rodada do Calcio neste final de semana. Na verdade, essa sétima rodada começa mesmo na data de hoje, né? Com o resultado do Cagliari, né? Que empata dentro de casa, né? O Cagliari empatou seu jogo de hoje contra o Venezia por 1-1, né? E a gente vai ter a sequência do campeonato com 3 partidas no dia de amanhã e as demais partidas no domingo, né? Não, dessa vez acho que não vai ter na Não vai ter na segunda-feira, só no segunda domingo porque mesmo. tem data FIFA. Exatamente. Então, antes da gente falar da rodada, André, vamos falar, por exemplo, pensar aqui, por exemplo, essa questão da classificação, que a Sim, classificação sempre chama muita atenção, por exemplo. O Napoli é o líder, né? sim. Aliás, vai ter um confronto muito complicado. O Napoli tem 18 pontos com 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 partidas. Mas o que me impressiona muito no Napoli, André, é como tudo está muito ajustado. Né? Você tem ali uma equipe que marca um gol, marca muito gol, né? É o segundo melhor ataque da competição, perde para a Inter, e ao mesmo tempo é a melhor defesa da competição, com apenas 2 gols, né? Essa equipe do Napoli, né? Melhor, inclusive, que o Milan, né? Que sofreu 3 gols, embora tenha marcado apenas 12. E nesta aí, André, tem dois dados que chamam muita atenção. O primeiro deles é a Roma do Mou, né? Que nesses 6 jogos levou os 8 gols, né? Marcou 14, tudo bem, mas levou 8 gols. E se a gente parar e pensar, o Mourinho clássico não é um técnico para ficar levando muitos gols assim, né? Levou 8 gols, ou seja, a gente percebe claramente que há ajustes necessários que a Roma precisa fazer na sua defesa. É o pior que a Roma, André, mas aí a gente tem um entendimento disso, porque o Mourinho é um cara associado à ideia de armar uma boa defesa. O outro técnico também é esse profissional, evidentemente, mas a gente tem visto que a equipe no geral está bagunçada. Mas a outra equipe que assusta muito nesse quesito é a Juventus, né? Porque a Juventus ela tem ali nessas 6 partidas, ela tomou muitos gols. Ela marca 10 gols em 6 partidas, né? Uma média muito pequena, não chega a um gol e meio por partida, e ao mesmo tempo ela também leva 10 gols. Né? Então a gente está falando, portanto, da Juventus, que tem uma defesa aí, dessas equipes aí, da parte de cima da tabela, né? A Juventus assim, para você ter uma ideia, a Juventus hoje ocupa a 10ª posição no campeonato, né? E apenas o Empoli, né, que é o 8º colocado, é isso, o Empoli é o 8º colocado, a Juventus é o 10º, é a 10ª colocada. O Empoli tem 10 gols também, sofridos, né? O Empoli leva também 10 gols. E é a única equipe que empata com a Juventus, porque todos os outros estão abaixo da Juventus no número de gols sofridos, né? Isso é espantoso. E mesmo em número de gols marcados, o Empoli tem uma menos só que a Juventus. Uma menos, né? E a Atalanta tem 2, né? Porque a Atalanta marcou só 8 gols. O Torino também tem um a menos, que tem 9 gols. E a Fiorentina também tem um a menos, que tem 9 gols. Todos os demais marcaram muito mais gols do que a Juventus. Ou seja, é irreconhecível realmente em números o que é essa campanha da Juventus, como também espanta o fato da Roma levar muitos gols. Né? Então, diante disso, André, rapidamente, para a gente falar já da rodada, o que você acha assim, que está acontecendo com a Roma e com a Juventus para levar tantos gols assim? Olha, se trata de um problema diferente entre a Roma e entre a Juventus. A Roma, de fato, tem problema na zaga. O Mourinho já falou isso claras letras em jogos onde ele ganhou. No final do jogo, falando assim, senhores, vocês viram que eu coloquei 4 zagueiros para fazer uma linha de defesa que vai da esquerda à direita, ou seja, eu não tenho laterais suficientes. Né? Então, o Mourinho não tem jogadores na zaga. O Mourinho tem a coberta curta na zaga, que é o mesmo problema que o Napoli tem. Digamos de passagem, nem tão de passagem assim, porque ele tomou 3 gols na Europa League, tudo bem que a Europa League não dá importância, etc., mas o Mourinho, o Spalletti colocou em campo um time praticamente 7 de 11 jogadores titulares. E foi expulso o Mário Rui, não tem lateral esquerdo. O Manolas joga meia boca, o outro zagueiro estava com problema, não
tem o Juan Jesus que entra, que é um zagueiro que dá garantias em alguns jogos, mas não em todos. Então, o que está acontecendo com as equipes, o Napoli por um motivo, embora tenha tomado muito pouco gol, porque por enquanto todos os titulares jogaram. O dia que o titular não jogou, tomou 3 de um timeco, né, na Europa League. Então, o problema existe. Na Roma, isso já está evidente, escancarado desde o início. Desde o início. Tem uma coberta curta, sobretudo nas laterais. Tem o Vinha, tem o Calafiori. Né? Do outro lado, tem jogadores que têm capacidade, por exemplo, o Calafiori e o Vinha, são jogadores muito equivalentes. Né? Mas o Vinha, por exemplo, não está vindo bem na fase defensiva. Né? Contra a Lazio, o Vinha não viu a cor da bola. O Felipe Anderson simplesmente pegou a bola e brincou com ele o tempo inteiro. Né? Então, é muito importante que a Roma consiga tomar ciência disso e também o Mourinho jogue de uma forma consciente em relação a isso. Né? E chegar, eventualmente, em janeiro e tomar alguma providência. A Juventus é outra questão. A Juventus é uma questão de RG. O Chiellini e o Bonucci são ótimos jogadores, mas eles não têm a possibilidade de fazer todos os jogos com a mesma intensidade. O De Ligt um dia joga com o Chiellini, um dia joga com o Bonucci. O De Ligt também tem problemas, nesse caso não de RG, porque é um jogador muito novo, um dos melhores zagueiros na Europa, mas eles também têm um momento de confusão. Então, outro aspecto que também não é um problema do Napoli, mas é um problema específico do Juventus, é o Szczesny. O Szczesny entrega 3, 4... Desses números de gols, 4 são do Szczesny. 4 são do Szczesny. Quase a metade. Isso não é normal, um goleiro desse patamar. Né? Então, são questões ligadas, de fato, à zaga. E pode ser que, nessa rodada, a gente possa ver situações, por exemplo, o Napoli contra a Fiorentina, né? Que vai ser um jogo talvez mais interessante, porque o Napoli está em primeiro lugar, né? Com certeza, me parece um jogo, vai ser às 13 horas aqui no Brasil. Napoli contra a Fiorentina me parece um jogo que possa... Claro, o Mauro Rui foi suspenso, mas foi suspenso na Europa League, então vai jogar normalmente. Mas é uma zaga que é muito vulnerável, sobretudo se um dos 4 jogadores da linha não estiver 100%. E eu acho que Fiorentina-Napoli vai ser, inclusive, um jogo, talvez, corre o risco de ser o jogo mais bonito, né? Porque tem os 2 centroavantes mais interessantes do campeonato, que é o Osimhen e o Vlahovic, né? Mais o Osimhen, claramente, do que o Vlahovic nesse momento, mas tem 2 meio de campo bastante interessantes, tem o Bonaventura, que está fazendo um bom jogo do lado da Fiorentina, tem o Anguissa do lado do Napoli, que está se revelando uma ótima aquisição, tem as alas, né? Tem o Gonzalez em parte da Fiorentina, tem o Inzaghi, tem o Politano, né? Então, tem o Callejon, que vai ser o ex, embora me pareça tá jogando assim, né, como pode, mas Fiorentina-Napoli, um jogo da rodada para mim, e pode ser que, se de fato o Napoli até hoje teve 100%, pode ser que a Fiorentina ou vai atuar com aquela tática absolutamente kamikaze contra a Inter, de jogar 70 minutos a 1000 e depois sumir, né? Ou fazer um jogo um pouquinho mais com parcimônia para tentar, claro, pressionar, atacar os pontos fracos do Napoli, mas, digamos, dosar as energias durante o período. O que você acha, Josa? Bom, André, eu acho que é um jogo que pode acontecer de tudo, né? O Napoli tem tido tem marcado muitos gols, né? Marcou menos gols do que a Inter. Tem 18 gols, é um ataque que tem funcionado muito bem. E, ao mesmo tempo, a Fiorentina tem jogado um futebol bem interessante, mas é uma equipe que também leva muitos gols na média, né? Tá com uma defesa aí que não é, evidentemente, das piores da competição, mas levou 9 gols nesses 6 jogos. Todo jogo aí, em tese, leva gol. Tem uma média de 1,5 gol levado por jogo, assim como também gol feito. Né? Então, tudo indica que possa ser um jogo, por exemplo, com muitos gols. Eu aposto, inclusive, que talvez dê um empate aí. Mas, antes disso, mostrando lembrando a classificação, o Napoli está em primeiro, o Milan em segundo, Napoli 18 pontos, 100% de aproveitamento, o Milan com 16 em segundo, a Inter em terceiro com 14, Roma em quarto com 12,
A Viola está em quinto com 12 pontos, Lazio com 11 em sexto, Atalanta em sétimo com 11, Empoli em oitavo com 9, Torino com 8 e a Juventus com 8, dividem aí nona e, no caso, décima posições, questão de critério, Torino em nono e a Juve em décimo lugar. E eles Quando a fazem um gente pensa na jogo. rodada, esse jogo, por exemplo, que tem, esse jogo, por exemplo, da Viola, né, contra a equipe Do Napoli. do Napoli, pode ser muito interessante, pode ser um jogo de muitos gols, o jogo que vai acontecer no domingo, mas também eu nunca descarto, por exemplo, o clássico que tem na cidade de Turim, né, que vai ser amanhã às 13 horas, aqui, horário do Brasil, entre o Toro e a Juventus, né? Então, aí, assim, é um jogo, Andréa, é interessante, porque a despeito do Torino ser uma equipe hoje que não se compara em termos de investimentos e também em relação à Juventus, né? É o grande Torino histórico. Hoje é um Torino, uma equipe com dificuldades, né, nesse sentido, não tem um orçamento nem próximo e tal, mas e que isso tem que ser repercutido, inclusive, em muitos desses derbys, né? Mas nesse caso a gente pode dizer claramente que o Torino tem uma grande oportunidade, por exemplo, de se dar bem, porque a Juve está vivendo um momento ainda de muitos ajustes necessários, e o Torino, ele está bem neste momento, está muito bem. Então, o Torino pode aprontar aí para cima da Juventus. E acho que o Torino aprontar para cima da Juventus, nesse caso, por exemplo, conseguir embaixo. Acho que se não perder do grande arquival, já não está ruim para o Torino. Está muito ruim para a Juve, mas para o Torino, acho que não está ruim. E também pode ser um jogo interessante. Eu presumo que nesse jogo aí, talvez, até por ser um clássico, talvez até a Juve consiga fazer mais gols, mas também acho que vai levar gols, né? Então, pode ser um jogo também interessante. Aí você me fala o que você acha desse jogo, que pode acontecer. Já fala também do Sassuolo e Inter, que vai jogar, no caso, amanhã também, às 15 horas e 45 minutos, horário aqui do Brasil. Eu nunca vi o torcedor do Torino tão empolgado como nesse jogo, né? Eles estão percebendo que o touro tá forte, né? E a zebra que é o animal, digamos, símbolo da Juventus, a zebra está ferida, né? E o touro está crescendo e a Juventus está sangrando, apesar de ter ganhado os últimos jogos e ter ganhado contra o Chelsea, aí aquela polêmica. Temos alguns comentários aqui de amigos, por exemplo, que não concordam com a nossa análise de que foi um jogo de time pequeno. Não, evidentemente, a Juventus não é um time pequeno, né? É um jogo que foi de time pequeno, foi uma estratégia de time de que prefere correr o risco de tomar, mas se não tomar, eu vou tentar fazer o meu. E foi exatamente o que fez, que não é uma estratégia de um time grande que quer ganhar tudo, né? Mas essa é uma opinião, claro, aliás, nosso espaço é extremamente democrático, os comentários são sempre bem-vindos, mas eu acho que o Torino está vindo com muita convicção, e isso não via isso há muito tempo. E essa convicção passa por os jogadores, né? É claro que às vezes o entusiasmo faz mal, etc, etc. Porém, vai ser um jogo, com certeza, mais equilibrado dos últimos jogos. Isso é a minha expectativa. O empate vai ser bom para o Torino, péssimo para a Juventus, mas pode ser de fato o resultado mais provável e até com muitos gols. Concordo com você, porque também o Torino tem, né, o Bremer está fazendo um ótimo jogo, mas tem um meio de campo, por exemplo, que às vezes perde um pouquinho o fôlego. É um time que joga com muita pressão, que joga correndo muito, chega nos últimos 30 minutos e perde o fôlego, né? Tem o Pobega, que está jogando muito bem, o volante do Milan emprestado, que minha opinião, não teria feito esse empréstimo, porque hoje com Kessie, com Tonali, com Benacer, claro, muito superiores nesse momento a ele, mas o Pobega ia aprender muito e podia ser útil em alguns momentos. Esse Sassuolo Inter de Milão. Acho que o Sassuolo precisa se reencontrar. A Inter de Milão está jogando mais, está jogando Champions, mesma coisa vale para a Juventus contra o Torino, mesma coisa vale do Napoli contra a Fiorentina. Esses que fizeram esses jogos repetidamente com muita sequência, pode acusar o cansaço. E a Inter de Milão é um time que opta muito para a velocidade, né? Então pode ser que o Sassuolo surpreenda a Inter de Milão. Embora, e nesse momento, a Inter seja muito superior do Sassuolo. O Sassuolo não está conseguindo repetir o mesmo do ano passado, Josa. Ok, André. No domingo a gente vai ter, naquele joguinho de 7 horas da manhã, que obriga o torcedor a acordar muito cedo, a gente vai ter o Bolonha recebendo a Lazio. E aí eu acho, por exemplo, que a Lazio vence fora de casa, hein? Vence fora de casa.
A gente vai ter um pouco mais tarde ali o Hellas Verona, num jogo de muitos gols. O Hellas Verona é ridículo, André. O que esse time leva de gols é um negócio assim assustador, mas também marca muito gol. Tem marcado muito. Curiosamente, é isso, também tem marcado gols. Agora leva muitos gols. Então a gente vai ter esses jogos aí na parte da manhã. O Bologna recebendo a Lazio, o Verona, o Spezia e a Sampdoria recebendo a Udinese. Curiosamente, me parece aí que o jogo que eu mais quero assistir desses três aí é justamente, por incrível que pareça, esse jogo da Samp, que deve ser um jogo chatinho, hein? Contra a Udinese. O que tem de chatinho nesse jogo me encanta, me atrai. Eu quero ver esse jogo aí da Sampdoria contra o Udinese, que deve ser um jogo bem meia-boca em termos de gols, assim, sabe? Uns 2 gols no máximo, sabe? Essa coisa toda. E é claro que, evidentemente, que o grande jogo que deve sair gols é esse jogo da Lazio contra o Bologna. O que você acha disso, André, desses jogos da manhã do domingo? Lazio e Bologna, a Lazio está muito empolgada, mas o Bologna está em uma beira de uma crise, né? O torcedor agora está contestando a propriedade, que é americana. Saiu o diretor esportivo, que era um diretor esportivo muito querido, que é o Sabatini, que foi por muitos anos diretor esportivo da Roma, um cara muito conhecido, um dos veteranos, mas um dos caras muito atuante. E a contestação pegou. E a Lazio está vindo muito forte, ganha na Europa League, ganha o derby, o Sarri está sorrindo daqui e aqui, o Felipe Anderson está jogando tudo, o Bologna não está se encontrando, está muito frágil esse Bologna. Eu acho que a Lazio ganha e ganha bem. Sampdoria e Udinese acho um jogo muito amarrado, porém a Sampdoria precisa, jogando em casa, tentar fazer os 3 pontos, mas a Udinese vinha jogando bem, agora perdeu jogos seguidos, inclusive contra a Fiorentina, até de um certo ponto de vista sem merecer, porque o pênalti foi aquele pênalti mais ou menos, e depois, né, tentou fazer gol e não conseguiu. E depois, Hellas Verona Spezia, que é um jogo... Eu gosto do jogo do Spezia, eu acredito que o Spezia ganhe, né? Porque o Tudor não é um grande treinador que consiga ter uma muita continuidade, embora o Verona tenha alguns jogadores mais talentosos. Basta pensar, por exemplo, o Simeone, que é um jogador que, quando entra em forma, é um centroavante bastante interessante, né? E depois tem mais 2 jogos aí, Josa, que Roma-Empoli e Atalanta-Milan. Roma-Empoli, o que você acha? O Empoli vai conseguir fazer brincadeiras assim como fez lá contra a Juventus? Ou parou por aí e está bem já na classificação? Porque o Empoli tá próximo, né, da Roma, não está tão longe assim, né? E depois tem um jogão da noite, que é o Atalanta-Milan, que acho que vale a pena, de fato, assistir, porque vai ser um jogo muito bonito, acredito. Entre Fiorentina, Nápoles e Atalanta-Milan vai sair o jogo mais bonito da rodada. O que você acha? Eu acho que o Spezia, assim, eu concordo com você, uma equipe pode surpreender, a gente pode colocar né, dessa forma, apesar de estar jogando muito bem. Pode sim vencer o Hellas Verona. Eu acho que a Udinese, como já falei, o Udinese vai ser mesmo esse joguinho de poucos gols. Acredito que... eu sempre acredito no André Tsori, André. Sempre acredito nele, que ele possa aprontar algumas. E acho que a Roma vence esse jogo aí com a diferença de um golzinho só. Vai sofrer demais. Isso se não der empate, hein? Para mim é empate ou vitória da Roma, vitória sofrível da Roma, aí, no máximo com um golzinho de diferença contra o Empoli. E no caso da Atalanta contra o Milan, para mim a cereja do bolo aí. Tem de tudo para ser o grande jogo da rodada. E nesse caso, André, eu acho até que podemos ter sim placares como 2-2, por exemplo, ou 3-2 para a Atalanta. Na minha opinião, ou 3-2 para a Atalanta ou 2-2, mesmo o Milan sendo hoje uma das equipes que eu gosto bastante de ver jogando. Acho que pode ser uns 2-2 ou 3-2 para a Atalanta neste jogo aí que fecha a rodada do italiano, André. Eu acho que o Milan está um pouquinho ferido, toda aquela polêmica, aquele mimimi sobre perder o jogo do Atlético de Madrid, que de fato foi mais uma bobagem do que além da incompetência do juiz, que todo mundo já ressaltou, mas o Kessie não está bem, fez uma bobagem, e, enfim, aquele jogo não era para ser perdido, pelo menos o empate estaria de bom tamanho. Acho que o Pioli fez escolhas erradas, acho que o Milan não atravessa uma boa fase, e acho que a Atalanta pode aproveitar sim, né? O entusiasmo em volta do Milan está começando devagarzinho, parece, a descer um pouquinho. É uma pura impressão, porque se ganhar amanhã contra o Atalanta, vai voltar tudo, mas a tendência é a se dimensionar um pouquinho esse entusiasmo. E Roma-Empoli, de fato,
Andrea Azzoli, que é o vovô dos treinadores, né, tem 69 anos, é o mais velho de todos os treinadores da Série A, tem aprontado umas e outra. Eu acho, já discordo de você, eu acho que se a Roma ganha, abre a porteira e ganha de 3, né? Mas se o Empoli conseguir fazer aí acho que a Roma pode complicar e talvez empatar já seja muito bom. Isso seria, digamos, muito surpreendente, mas, enfim, quando o Mourinho tá, nunca nada é surpreendente demais, não é, Josa? É isso, André. Bom, então esse foi o nosso vídeo sobre a nossa expectativa para a rodada do Cálcio, né? Eu acho que, por exemplo, que podemos ter de novo uma rodada maluca com alguns resultados absurdos. O André depositando toda a sua confiança dele por exemplo, na Roma. E eu acho, por exemplo, que é o típico jogo, por exemplo, que o Empoli pode falar assim: não, aqui eu vou ganhar porque aqui é campeonato italiano, irmão. Aqui não é brasileiro, não. Aqui é campeonato das surpresas. Isso pode realmente acontecer. Enfim, é uma rodada que promete e tomara que prometa mesmo, porque depois a gente vai ficar alguns dias aí, 2 semanas sem futebol, sem campeonato italiano, em função dos jogos da Azzurra. É isso, André. Então, boa noite, amigos. Boa noite. Ao amigo André e aos amigos também que assistiram esse vídeo. Divulguem o nosso canal para os seus amigos aí. Tá? Deem like, deixem seus comentários e divulguem o nosso canal para os amigos de vocês. Muito obrigado. Valeu, pessoal.